Renda fixa. Mesmo quando os juros são relativamente mais altos, qual é o lucro? No começo do ano, você entrega US$ 100 ao banqueiro, no fim do ano ele lhe devolve 109. Grande vantagem, fora a chatice. O livro dos acionistas de Zurique, como você já percebeu, não é muito adepto à renda fixa. Por quê? De acordo com o exemplo que ele deu aqui, você coloca US$ 100 ali, então você tem pouco dinheiro, coloca US$ 100, você no final recebe US$ 9, ainda tem que declarar imposto de renda. Com esse valor, você nunca vai ficar rico. Fora a chatice, porque você não está se preocupando com nada, você não está entrando em nenhum tipo de especulação, então não é algo assim, é algo mais tranquilo, é algo que visa segurança. Já o livro, ele tende justamente ao contrário, para você correr riscos e para você se expor ali ao mercado. Investimentos e especulações. Eu fui uma criança com quem falaram, e muito, a respeito. A regra básica de Frank Henry dizia que só a metade do seu potencial de uma pessoa deveria ser aplicada em ganhar um salário. A outra metade deveria ser aplicada em investimentos e especulações. Porque a pura verdade é a seguinte: a menos que você tenha pais ricos, a única maneira de sair da pobreza, sua única esperança é submeter-se a riscos. Frank Henry, o pai de Max Gunther, o autor do livro, ele já dizia isso para o filho dele. Eu sempre fui exposto a especulações. Porque a cultura do povo suíço já tem essa pegada de você tem que estar sempre apostando, especulando em algo. Já que no Brasil não tem-se muito essa pegada. Aqui a maioria das pessoas tem uma cultura de passe num concurso público e tenha um emprego estável. E o Frank Henry, ele condenava esse tipo de cultura. Ele achava que a pessoa estava desperdiçando ali o seu potencial, vivendo somente de trabalho e aposentando por conta do governo, em vez de especular e investir e conseguir alcançar aí um novo patamar em relação aos seus investimentos, em relação ao financeiro. Vamos para frente. Continuação da história. Aqui nós temos a segunda parte da história. As amigas de Gerald Loeb, Sylvie e Mary, ilustraram o que pode acontecer. A última vez que soube delas, estavam com 50 e poucos anos. Ambas se haviam casado e divorciado, e ambas continuavam a administrar suas finanças da maneira que havia conversado com Loeb no começo de suas carreiras. Então, Loeb depois encontrou com as duas, ambas com 50 e poucos anos, e ambas continuaram administrando a sua vida financeira da mesma forma que no início. Uma apostando na renda variável, investindo em ações, mercadorias, moedas e outros, e a outra na renda fixa, ou seja, pegando o dinheiro, aplicando ali todo mês, recebendo ali o dividendo daquela aplicação e depois reinvestindo. Vamos ver como é que foi a outra parte da história. Ainda assim, Silvia não estava rica, longe disso. Depois do divórcio, voltou a trabalhar numa corretora e está obrigada a continuar trabalhando até atingir a idade de aposentadoria, quando passará a receber uma pensão. Não será grande coisa, mas dela não poderá prescindir, porque o que tem não é suficiente para garantir-lhe a velhice. Silvia organizou sua vida financeira em torno de um salário como sustento principal. Não morrerá de fome, provavelmente, mas terá sempre que pensar duas vezes antes de comprar um par de sapatos. Com seus gatinhos de estimação, passará o resto da sua vida no conjugado, que nunca será aquecido bastante no inverno. E aqui nós temos a história de Silvia. Não vou falar aqui uma triste história porque não aconteceu nenhuma fatalidade. Mas ela casou, se divorciou e está tendo que voltar a trabalhar na corretora porque ela vivia do trabalho. Quando você vive do trabalho, você tem que trabalhar sempre. E aqui vai um adendo aqui mais da minha parte. Tenha sempre um plano B. Tenha sempre mais de uma fonte de renda. Não fique dependente totalmente só do seu salário. Isso é muito importante, porque se você ficar dependente totalmente do seu salário,
você, além de aposentar, só vai aposentar por idade, contribuição, você vai ficar só com aquele valor ali limitado. Então, a história da Silvia aqui foi muito importante para mostrar possibilidades que podem acontecer com pessoas que só vivem somente do seu salário. Vamos agora para Mary. Como qualquer um que não seja maluco, ela também se preocupou com a segurança do seu capital, mas jamais permitiu que essa preocupação se impusesse a tudo o mais na filosofia financeira. Assumiu riscos, passando o penoso começo, alguns riscos começaram a produzir resultados. Ganhou muito dinheiro na excelente fase da bolsa na década de 60, mas garantiu realmente as suas especulações foi o ouro. Já a Mary, ao contrário da Silvia, ela continuou investindo, continuou ganhando experiência de mercado, continuou se capacitando em relação a operações de mercado e conseguiu sua liberdade financeira nas décadas de 70 e 70 com o ouro. Depois da década de 70, teve um boom do ouro, ele se desvinculou do dólar, isso segundo o livro, e a onça de ouro, que era 30, 40 dólares, subiu para 580 dólares. Então, ela conseguiu fazer uma fortuna com esse dinheiro. E quais foram aí os benefícios que ela colheu dessas operações? É proprietária de uma casa, um apartamento na cidade, outro na ilha de Caribe. Passa boa parte do seu tempo viajando, de primeira classe, é óbvio. Faz muito que largou o emprego. Como conversara com Gerald Loeb, o salário era um detalhe no quadro financeiro. Os dividendos que recebia sempre foram maiores que seu salário. Parecia-lhe desproporcional. Então, passar 5 de cada 7 dias ganhando aquela miséria. Observe aqui que os investimentos da Mary afloraram. Ela conseguiu a liberdade financeira, chegou num patamar onde ela trabalhava pelo salário, só que ela recebia mais dividendos do que ela ganhava com o salário, ou seja, ela tinha múltiplas fontes de renda. Então, ela conseguiu diversificar o seu salário ali, ou sua renda, em várias outras fontes de renda, e cada uma dessa fonte ia ali e dava uma porcentagem para ela, fazendo com que ela conseguisse enxergar a grande oportunidade com o ouro a partir da experiência que ela adquiriu de mercado e assim deu um salto astrosférico na sua realidade financeira. Vamos para o próximo. Jesse Livermore. Jesse Livermore era um especulador na época, amigo também do Max Gunther, do pai do Max Gunther, e ele, onde que ele ia, ele era um cara alto, simpático, e ele chamava a atenção das multidões, e ele era um grande especulador. Ele dava entrevistas e tudo mais. E em rodas de conversa aí com Frank Henry, né, o pai de Max, ele falava que estava sempre posicionado em um ativo, que estava sempre preocupado, sempre correndo riscos e assim, parece, pelo que o livro aponta, parece que ele era tipo um viciado em jogos. Então, assim, você tem que também ter essa atenção, esse conhecimento em relação a isso, não viciar em jogos, porque ele estava sempre posicionado e quando ele não estava posicionado, já estava pensando de 1 a 7 posições que ele poderia investir para continuar no jogo. E aí o que aconteceu? Ele fez 4 grandes fortunas e faliu 4 vezes também. Ao final da vida dele, ele ficou falido. Então, assim, se expor ao risco é muito importante, mas você tem que fazer isso de maneira consciente, de maneira inteligente, para não quebrar. Beleza? E para fechar, investimentos e especulações. Aqui, de acordo com o livro, como diz Loeb, todo investimento é uma especulação. Você traz seu dinheiro e corre riscos. Quer esteja apostando em GM, General Motors, né? É uma empresa da época, ou em qualquer outra coisa. É um especulador, melhor admiti-lo. Não faz sentido tentar se iludir. De olhos abertos você entende melhor o mundo. E aí, o Gerald Loeb, que era um grande assessor de investimentos ali daquela época,
fala que investir e apostar é a mesma coisa. Você vai especular uma ação e você acha que aquela empresa ela vai valorizar ao longo de determinado tempo. Então, você está apostando nessa empresa. Você está apostando que alguma informação vai trazer um resultado ali futuro. Então, investir e apostar é a mesma coisa. Investir é só uma forma bonita de falar de apostas, de especulação. Beleza? Com isso, nós estamos fechando aqui esse capítulo do primeiro grande axioma. E o segundo e o próximo capítulo vai ser o terceiro capítulo aí. Fica com a gente, beleza? Obrigado e fui!